Ai, que eu não sei orar. Ai, que eu não consigo orar. Ai, que não sei o que. Ei, chega. Chega disso, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os caderninhos de oração. E simplesmente, olha a quantidade de caderninho de oração que eu tenho aqui, minha filha. Essa é uma mulher que ora, mulher virtuosa. Então hoje eu vou te ensinar 4 passos para você seguir durante o teu caderninho de oração. Então, basicamente, vem comigo que a gente vai saber tudo hoje. Basicamente, você vai precisar, antes de qualquer coisa, de um caderninho, tá? Então, eu tive vários, ó. Eu tive esse daqui, Vencendo Diariamente, que eu ganhei quando eu fui num PG de mulheres. E ele foi o primeiro caderninho que eu comecei, então eu tenho um apreço muito grande por ele. Eu tava olhando aqui e, cara, eu orando por pessoas que hoje fazem parte do meu dia a dia, orando por... Tem estudos bíblicos que eu fiz, ó, de Calvino, tem muita coisa aqui, conexão. Ai, gente, sério, muito legal ver esse caderninho de oração. Isso daqui é praticamente um diário, assim, porque eu falava sobre as minhas aflições, sobre as minhas dificuldades, e também sobre as pessoas que estavam vivendo comigo naquela época. Então, são um compilado de memórias muito legais, tá certo? E, deixa eu falar pra vocês, eu tenho aqui a listinha de oração que eu fiz no meu Instagram quando ele não tinha quase ninguém, tá, gente? Tipo, era super pequenininho e eu abri uma caixinha pra galera pedir oração. E eu anotei o nome de cada um aqui, ó. São 2 páginas de pessoas que eu orei pela vida delas. E aí eu perguntava, né? O que você quer? Daí a Pietra, exame. Larissa, exame. Várias pessoas com dificuldade, outra pessoa com problemas da família. Então, assim, tipo, era muito bom mesmo, gente. Muito legal. Beleza. Então, esse foi o meu primeiro caderninho de oração que eu tive. E assim, vamos de dicas. Eu prefiro caderninho de oração que tenham espiral aqui, ó. Você tá vendo? Essa daqui foi uma agenda que eu comprei, que eu usava ela muito mais como anotações para minha vida, e ela virou quase que um diário meu de oração. Então, eu nem vou abrir aqui porque tem coisas muito específicas da minha vida, e eu preferia com essas coisinhas aqui, porque eu virava assim, conseguia escrever mais e com mais facilidade. Então, se você for comprar um caderninho de oração, eu te digo, compre a espiral, tá bom? Mas esse daqui, ó, eu ganhei, que era lindo também. Esse daqui também. Esse daqui é tão massa, gente, que eu fiz até desenhos, tá? Olha aqui. Eu sei que eu não desenho muito bem, mas, ó, eu fazia umas tentativas de Bible Journey. E esse daqui, 4/8/2020. Então, olha como ficou massa esses estudos que eu fiz aqui nesse outro caderninho. Ai, que lindo, gente, que lindo! Então, ó, tem vários mesmo. E esses todos estão terminados, tá? Cada um de uma etapa diferente da minha vida. E eles ajudaram demais a minha vida espiritual, porque eu não conseguia ler durante muito tempo. Então, orar durante muito tempo, na verdade. Então, tendo esses caderninhos, eu escrevendo ali o que estava acontecendo na minha vida e o que as pessoas também precisavam, e isso ajudava. Você deve estar pensando, Brenda, como que eu faço? Então, primeiro passo de tudo. Você vai pegar aí o seu caderninho e você vai colocar, então, a data. Porque isso eu não fazia antes, tá? Então, coloca a data, o dia que você tá fazendo isso, a sua oração. Tem um ali que eu coloquei a semana. Mas colocando a semana, eu não conseguia me organizar bem porque eu não sabia o que tinha acontecido. Então, por exemplo, digamos, eu tava orando, um exemplo real, tá? Tava orando pela saúde da Samantha, que era uma amiga minha. E daí a Samantha já tá bem hoje, já tá super tranquila, a perna dela nem dói mais. Mas aí eu não sabia voltar pra colocar lá na minha listinha que realmente aquele pedido tinha se realizado, que Deus tinha curado ela. E eu não sabia a bênção que ela tinha recebido. Então, por isso que é interessante você colocar a data, tá bom? Então, coloca a data aí como se fosse uma carta. Segundo ponto, você vai fazer, ó, uma lista de oração. Como assim, Brenda? Eu vou pegar aqui pra vocês a minha experiência que eu tive aqui. Então, eu coloquei, ó, você consegue ver que era a semana, esse caderninho de 2019, então 19, 20, 21, 22, 23, 24. Fazem 5 anos que eu tenho esse caderninho. E olha como que era legal. Então, na lista, o que você vai colocar? Você vai colocar um nome,
Vou colocar bem grandão aqui para você não esquecer. O nome da pessoa pela qual você vai orar e o motivo, tá bom? Então eu colocava entre parênteses, tipo, aqui ó, pai do Léo, pela viagem a trabalho que ele fará. Pela Clarin e pelo Matheus, era o relacionamento deles. Pela mãe da Ruth, que era a minha chefe, e a mãe dela tava com alguns probleminhas. Minha mãe, eu colocava até o nome. Minha mãe, eu sei qual que é o nome dela, ela botava minha mãe, Mônia, e seus sentimentos. Então, assim, eu também colocava umas pessoas aleatórias para eu orar por pessoas que eu nem conhecia. Então, eram temas, ó. Aqui eu coloquei pelos estrangeiros. Aí eu também escolhia pelas crianças com câncer, pelas mulheres, pela nação brasileira. Tipo, umas coisas muito específicas, mas ao mesmo tempo muito genéricas. Tem outro ali que eu tava conversando, que eu tinha visto, olha aqui, ó. Eu oro pelos homossexuais, pelos negros, pelos índios, pelos excluídos. Tipo, são pessoas que normalmente você não pensa na hora de orar, mas é interessante você colocar ali, porque são pessoas que precisam de oração também, tá bom? Então, o que você vai fazer? Nome e motivo, beleza? Nome e motivo. Outra coisa que você vai precisar, então aqui nós temos o primeiro passito para você e aí na sua oração colocar no seu caderno. Não esquece da data, que isso é muito importante, tá bom? Segundo ponto, motivos para eu pedir perdão. Sim, é você quebrantar o seu coração. Quebranta o seu core. Desenha um coraçãozinho ali. Por quê? Porque esse momento é o momento em que você escreve aquilo que tem te incomodado, as coisas que você fez. Você precisa nomear. Nomeie o seu pecado. Nossa, Brenda, mas que difícil isso. Sim, é um exercício muito importante para a sua vida. Você precisa reconhecer o que você faz de errado para que a partir do momento que você reconheça, você se arrependa e depois você não faça de novo. Então é por isso que o caderninho de oração, ele é tão importante e eu nem mostrei alguns ali para vocês. Porque realmente tem muita coisa errada que eu já fiz na vida e eles estão ali escritos. Então nem funciona abrir aqui. Então todas as vezes, peça perdão por aquilo que você fez. Se arrepende. Tem umas páginas ali que são todas meio estranhas, as canetas tudo meio borrada, porque é o momento que você chora mesmo. É um diário em que você coloca as coisas que você fez de errado. Então, lista de oração, perdão, e logo depois, o que eu te indico é você falar sobre o seu dia a dia. Deus quer saber sobre o seu dia a dia. Isso é muito importante você saber. Por quê? Porque mas Deus vê tudo. Sim, mas Ele quer ter um relacionamento de pai contigo. Ele quer saber o que você faz, o que você fala, o que foi bom, o que foi ruim. Então é por isso que falar sobre o seu dia a dia é interessante. E nessa parte do perdão com o dia a dia, eu já faço tudo meio misturado, tá? Eu já vou contando tudo que aconteceu e já vou pedindo desculpa pelo que eu fiz. Então, fofoquei. Deus, então hoje de manhã eu tava lá no meu trabalho, fofoquei muito, falei mal daquela pessoa, senti raiva de fulano, tô pedindo perdão por isso, tira esse sentimento ruim do meu coração. Então já tô fazendo tudo de uma vez só. Você pode fazer isso também, tá? Se for mais fácil pra você enquanto você lembra. E logo depois, então assim, beleza, vamos voltar. Perdão, segundo ponto. Terceiro ponto, que pode ser junto com o perdão, terceiro ponto aqui é sobre o seu dia a dia. E o quarto, e não menos importante, é você agradecer. Eu só quero agradecer, nada mais que imaginou, tu me das. Cantei tudo errado? Sim. Mas sim, precisamos agradecer. Você vai pegar o seu diário, o seu caderninho de oração e vai colocar ali motivos pelos quais você precisa agradecer. Brenda, eu quero fazer isso de forma, meio como um diário. Então, escrevendo ao longo do meu dia os agradecimentos que eu tenho. Pode fazer? Mas Brenda, eu faço uma listagem. E eu me obrigo a me agradecer sempre por 10 coisas. Brenda, mas eu não tenho 10 coisas para agradecer. Tu vai arranjar. Tu vai arranjar 10 coisas para você ser grato naquele dia. Então, como por exemplo, às vezes eu não tenho muito a agradecer, mas eu paro para pensar que existem coisas ordinárias
na minha vida que, na verdade, são extremamente importantes. Como assim, Brenda? Eu tô sentindo falta de uma máquina de lavar roupa. Na minha casa não tem mais máquina de lavar roupa. E eu agradeço porque eu tive tempo de lavar minha roupa. Nossa, Brenda, mas que coisa mais inútil. Não é inútil. É muito importante, é uma coisa super ordinária no nosso dia, que acontece, né, várias e várias vezes, mas é que se você não agradece, poxa, chega um momento que você não tem mais roupa, você não tem mais meia, você não tem mais calcinha, você não tem mais cueca, você não tem mais nada disso. E daí, como é que vai ser? Então, agradecer porque você teve um tempo durante a sua semana para conseguir lavar roupa é super importante. É meio estranho? Sim, mas é super importante. Ah, agradecer porque eu tenho uma geladeira. É super importante. Agradecer porque eu tenho uma cama. É super importante. Principalmente num dia que você achou que era um dia horrível. E daí você começa a analisar coisas que, na verdade, são super importantes e que você não dava valor. Ter uma cama é importante, ter um quarto é importante, ter um guarda-roupa é importante, ter um banheiro limpinho é importante, ter sua roupa lavada é importante, ter um amigo para você conversar é importante, ter comida é importante. Olha, só nesse momento a gente já fez aqui o apontamento de 8 coisas que talvez você nem parou para pensar que são importantes. Ter um trabalho é importante. E ter internet para ver o vídeo da Brenda também é importante. Por que não agradecer por isso? Então entenda que coisas ordinárias também são feitas para agradecer, tá certo? E é por isso que nesse gancho eu já vou te agradecer por estar aqui nesse canal, por estar prestando atenção nas coisas que eu tenho falado para você ao seu coração. E agora, nesse momento, eu quero te fazer um pedido. Sim, um pedido para que você dê uma olhadinha aqui, ó, aqui embaixo, sobre a CBG. CBG é a Comunidade Bíblia Gordinha. E eu quero te agradecer por estar ouvindo sobre ela, porque ela é a realização de um sonho na minha vida. Eu sempre quis ser professora. E nesse momento, eu sou professora de uma comunidade, de uma plataforma onde está tudo organizado para você conseguir estudar a Bíblia e ter uma Bíblia assim, ó, super gordinha, rechonchuda para você, onde você estuda e conhece tudo o que a Bíblia tem a te oferecer de forma simples, bonita, fácil e principalmente divertida. Existem vários professores nessa plataforma e que eles vão te ajudar muito. Então, eu te convido a clicar aqui embaixo e adquirir, tá bom? E assim, ó, vou te contar uma coisa. Se você me chamar lá na direct e pedir um descontinho, eu acho que eu sou legal e eu consigo te dar, tá bom? Um beijo, um abraço e diga que você veio do YouTube. Tchau!